Bom, Camila, primeiro explicar o que é a Lexum, né? A Lexum é uma associação de liberais, conservadores e libertários brasileiros, do campo principalmente do direito, e ela está focada na defesa do Estado de Direito. A Lexum é parceira do nosso Instituto Liberal, hoje ela é integrante do nosso Conselho Consultivo, que reúne organizações liberais junto ao nosso IEL, e nós temos replicado textos publicados pela Lexum. Muitos deles são de autoria do meu querido amigo Leonardo Correia, advogado, presidente e fundador da Lexum, e um antigo membro e colunista do Instituto Liberal, uma figura de altíssimo gabarito, que é também o autor desse texto que você está destacando aí na tela, que foi publicado no dia 16 de maio no site do IEL, replicado das publicações da Lexum, em que ele discute esse incidente que aconteceu com a discussão do novo Código Civil. Na verdade, tudo no bojo dessa questão do artigo está a proposta no bojo da discussão de uma reforma abrangentíssima no Código Civil brasileiro, que é um projeto encampado por uma figura que a gente até parou de ouvir recentemente falar a respeito dela, mas, pelo visto, os males que ele representa e representou vão continuar estendendo seus efeitos por muito tempo, que é o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Você deve se lembrar dele, né, Camila? Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. É um personagem muito querido nosso, né, que fez muito bem ao Brasil nos últimos anos. E ele está propondo essa reforma no Código Civil, o Rodrigo Pacheco. E haveria discussão dessa reforma num seminário, como você bem apontou, isso aí foi vetado. Já conseguiram abrir um novo debate numa outra universidade, se eu não me engano, foi na PUC. Leonardo até termina o artigo celebrando isso. Mas o fato é que existe um esforço por parte dos promotores dessa reforma, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e prestar muita atenção. O alerta que o pessoal da Lexum está fazendo, eu faço questão de reverberar. A gente tem que prestar muita atenção a esse assunto do Código Civil, porque a reforma que eles estão propondo é extremamente perigosa. A gente tem que tomar cuidado com isso, a importância do Código Civil. Código Civil que existe desde Napoleão, o famoso Código Civil napoleônico, pós-Revolução Francesa. O que é o Código Civil? Qual é a importância do Código Civil para nós? O Código Civil nada mais é do que um conjunto de normas jurídicas que regulamenta as relações privadas entre pessoas, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica. Nós estamos falando aí de coisas que nós fazemos como cidadãos desde o nascimento, até antes do nascimento, já há questões contempladas no Código Civil, até depois da morte. A gente está falando de vários direitos e deveres dos indivíduos que compõem a sociedade, relacionados ao casamento, relacionados à sucessão, a contratos de empresas, aos pactos estabelecidos entre as empresas. Então, diversas operações fundamentais da vida humana, da nossa vida em sociedade, são regidas pelo nosso Código Civil. Então, é a base do nosso direito civil. Daí a importância fundamental desse texto. A gente não pode descuidar desse texto. E o projeto de lei número 4 de 2025, liderado pelo Rodrigo Pacheco, capitaneado pelo Rodrigo Pacheco, ele altera, prestem atenção aos números, 1.122 artigos dos 2.046 do Código Civil que atualmente está em vigor. O argumento para fazer essas mudanças todas é que nós precisamos adequar o nosso direito civil às transformações sociais. Sempre, nesse caso, é uma proposta que está sendo levada pelo ex-presidente do Senado para discussão, entre aspas, embora estejam tentando diminuir a vitalidade dessa discussão, a abrangência dos setores da sociedade participando da discussão, pelo menos é uma proposta legislativa. A gente costuma ver recentemente no nosso judiciário, na nossa burocracia não eleita, a gente costuma ver muitas vezes decisões sendo tomadas ao arrepio da lei, ao arrepio da vontade popular, com esse argumento de que nós precisamos adequar os nossos textos, as nossas interpretações, às demandas da realidade atual, às transformações do mundo moderno, às ameaças da extrema-direita, e etc, etc, etc. A gente já viu muitos argumentos etéreos nesse sentido, dessa natureza. Mas, nesse caso, pelo menos é no legislativo que eles estão tentando avançar esse projeto. Só que o que o projeto faz? Ele usa uma linguagem que
e até o Leonardo, no artigo dele, ele fala que exalta-se essa linguagem como técnica, né? A linguagem do pedido, a linguagem da proposta, mas que, na verdade, dificulta o debate público e aumenta o escopo de algumas categorias, alguns conceitos subjetivos ao extremo, como, vou dar alguns exemplos para vocês que estão no artigo, função social, solidariedade, dignidade. Ou seja, nós vamos estabelecer como parâmetros para a decisão dos juízes sobre questões civis, de direito civil, amparadas pelo Código Civil, essas ideias abertas. Então, o juiz vai sentar na hora de julgar e vai analisar se o seu alvo, o seu julgado, ele foi digno, se foi exercida a devida solidariedade, se a função social foi cumprida. Esse tipo de linguagem que parece técnica, parece bonita, parece moralizadora, é uma linguagem que esvazia o conteúdo da norma e aumenta a discricionariedade do árbitro. O juiz passará a ponderar se, na opinião dele, a função social foi assim, assim, assado, se foi solidária a atitude tomada. Enfim, abre-se margem a uma série de vaguezas e aumenta-se demais a subjetividade e, com isso, aumenta-se a margem para o autoritarismo nas decisões do nosso judiciário, que já vem sendo a revelia disso extremamente autoritário, extremamente vago, extremamente subjetivo. No caso, a gente tem visto nos holofotes, quando as questões que estão sendo julgadas são questões federais relacionadas à repressão, ao bolsonarismo, não é? A jornalistas que fazem oposição política, suspensão de contas, usa-se esse tipo de vagueza. Mas e se isso acabar formalmente no nosso Código Civil, legitimando deliberações discricionárias, abstratas, vagas demais, nas questões mais ligadas à nossa vida privada, as nossas relações pactuadas entre as pessoas, repito, tanto físicas quanto as pessoas jurídicas, as relações entre os indivíduos quanto as relações entre as empresas. Que perigo isso não representa? Então, evidentemente, não há tempo aqui para a gente fazer um exame, e nem seria talvez eu a pessoa mais competente para isso, a gente fazer um exame meticuloso do conteúdo dessa reforma do Código Civil, mas eu acho que a gente cumpre um dever importante, chamando a atenção da sociedade, das pessoas que estão nos assistindo, para o perigo de reformas nesse texto propostas por figuras do calibre extraordinário do nosso Rodrigo Pacheco serem avançadas a toque de caixa, sem que a sociedade se conscientize, as entidades da sociedade civil participem desse debate e enfrentem os perigos que essas modificações podem representar. Por isso, a importância do texto que o Instituto Liberal se orgulha de ter replicado, publicado originalmente pela Lexo.